dar ordem, fazer perguntas. Oi? Tá, então vamos deixar as perguntas para depois ou para agora? Tá. Exatamente. A outra maneira seria escrever no bloguinho, vai ser... Tá, então tá bom. Tá. Tu falou em chegar numa cidade, tu abre uma torre, duas torres, três torres. O que te levou para uma cidade de 1.500 habitantes? Fez uma pesquisa de mercado, meia dúzia de clientes chegou lá, bateu a porta, implorou para a internet. Como é que funciona essa logística de voo entrar numa cidade nova? Cara, você vai achar meio engraçado, mas é assim, eu estava em Cerquilho, eu tinha Jumirim, que é a cidade pequena. Tietê aqui do lado e Laranjal ali. Eu ia entrar em Laranjal e tinha Jumirim no meio. Eu não consigo, sim, pular uma cidade porque ela é pequena. Eu acho que assim, se não me der lucro, legal. Não pode me dar prejuízo, mas se não me der lucro, já está bom. Agora, ali tem habitantes, tem pessoas que necessitam da internet. Como é que eu vou pular a cidade? Então, sim, é até engraçado, mas esse é o nosso motivador. Realmente é pensar no cliente, não só no dinheiro que me volta. Como é que é o relevo da região? É montanhoso? Só para entender um pouco o cenário lá onde tu está. Aqui de São Paulo, ela não é montanhosa, mas não é totalmente plana. Aí, tá, botou uma torre lá no meio de... Qual, não sei. Cerquilho. Cerquilho, tu começou, né? Tá, pega uma cidade pequena, montou uma torre lá próximo do centro da cidade. Como é que é a questão assim, de visada, árvores... Eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, é que a nossa torre tem 42 metros, então a gente acaba passando um pouco acima dos... Né? Nós estamos uma torre de 42 e de 30, tubular. Mas Jumirim, por exemplo, nós temos 3 torres, uma cidade de 1.500 habitantes. Em Cerquilho, se não me engano, eram 13. Como nós cabíamos, a gente acabou tirando algumas. Né? Em Tatuí, que tem quase 100.000 habitantes, tem umas 37 torres, mais ou menos. E aí, para colocar essas torres, tu sempre adquire terreno, locação? Cara, se der para adquirir, a gente adquire, ou a gente loca terreno. Legal. No ano passado, comprou o milionésimo Unify, né? Foi um prêmio lá no MICT. Como é que foi isso daí? Cara, foi assim, por conta desse sistema de Wi-Fi, nós fizemos uma compra de Ubiquiti para montar os laboratórios, fazer os testes, né? E a gente comprou, acho que foi 40 Unify Pro, Unify, enfim, alguns. E aí, assim, quando chegou, como eu estava no projeto do Wi-Fi, chegou os Unify e falou, não, vamos abrir, já vamos começar a instalar aqui para testar, né? A gente estava instalando, abrindo as caixas, abriu uma, aí tinha uma caixa esquisita. A gente comprou 40, veio 41. E uma caixa lá, tipo, meio aberta, meio estranha, a gente olhou, abriu assim, no que abriu a gente olhou um Wi-Fi dourado. Eu digo, cara, aí assim, como eu já conhecia o negócio, eu falei, cara, não pode ser, tipo. Cara, você imagina o que é um Unify, nível mundial, vem cair no Brasil, que, América Latina, o pessoal ainda tem aquele, né? Vem cair em Cerquilho, e na minha mão ainda, bicho. Eu falei, caramba, foi assim um negócio inacreditável, mas tamo lá. Isso é muito legal. Como é que é o marketing lá? Como é que tu divulga a Fasternet? Ou é mais indicação? Cara, eu falo que eu tenho um vendedor. E esse vendedor, ele acha local para pôr torre. Eu não tenho nenhum vendedor. Eu tinha um, mas ele fica procurando um local assim para pôr torres. E nossa fila de instalação é muito grande. Então, assim, como a gente está nesse negócio de instala o cabo e troca para rádio, então nós temos, além dos clientes que a gente já tem hoje, que são rádio, que querem o cabo, nós temos os novos clientes. Então, assim, se eu sair para vender, eu vou ter um problema sério de instalação. Né? Então, a gente não sai para vender. E de vez em quando a gente ainda tem que parar de receber contratos. Né? Isso é uma coisa que não me deixa muito agradável, mas é nossa realidade hoje. Só por curiosidade, como é que tá a fila hoje?
Eu tenho cidade com 3 dias, cidade com 30 e cidade com 6 meses. Legal. O pessoal de 6 meses sofre. Eu não tenho o que fazer, cara. Eu não fico agradável com isso, cara. Eu, sinceramente, me deixa muito chateado, mas aquela questão, cara, eu quero instalar primeiro meus usuários. Eu quero tirar o cara do rádio e pôr no cabo. Eu prefiro ficar com aquele ticket, a ganhar um ticket novo e deixar aquele cara que já é meu cliente com raiva. Então, é uma filosofia que pode ser errada ou parecer errada, mas para mim ela é válida. Eu acho que tem razão. Tu começou desde o início, começou com um sistema próprio de gerenciamento de clientes ou usou um sistema de mercado? Então, como eu vim da área de processamento de dados, eu fazia sistemas, digamos que o sistema nasceu antes da Fasternet, né? Então, assim, quando eu estava planejando a Fasternet, eu já tinha feito o sistema. O que tu faria, o que tu fez de errado e não faria de novo? Crescer desordenado. Isso é um ponto que... Ou vislumbrar uma coisa sem antes ter uma ideia do tipo... como eu falei, né, a gente contratava um link, montava um enlace de 200 megas e começava a cabear. Cara, eu fiz isso em Rio Claro, em alguns bairros de Rio Claro. A gente adquiriu um provedor lá. E aí falou, não, beleza, vamos cabear. Peguei um bairro e cabei. Colocamos 400 megas de rádio. Em um mês acabou os 400 megas de rádio. E ficamos 2 anos sem poder crescer na cidade. Isso é uma coisa que eu não farei de novo. Pega um exemplo mesmo, esse de Rio Claro. Cabeou o bairro. Chegou lá e cabeou. Sim, vou cabear e vou esperar os clientes chegarem. Ou tu já tinha pedido de cliente e aí tu foi atrás de... Na verdade, sim. Nós chegamos, eu adquiri um provedor em Rio Claro e aí a gente viu os bairros que eram mais interessantes para a gente. Não questão do cliente monetariamente, mas a questão de, tipo, esse bairro que é mais afastado do centro, então vai demorar mais para chegar uma telecom ali, então vamos cabear ali primeiro. E ali também já tinha alguns clientes nossos. Então também foi um outro motivador. Nós cabeamos o bairro. O problema é que a gente está cabeando, a própria população já olha os carros e fala assim, meu, vocês estão fazendo o que aqui? A internet. Tá tirando, vamos vender o quê? Vamos vender 5, 15, 30 megas. O cara falou assim, 5, 15? Porra, eu quero. Aí já começa a negociar do escritório. A gente vai fazer contrato, abrir fila. Então, antes da gente cabear, no momento que a gente está cabeando, já tem uma fila crescente. Já. E esses clientes já tinham telefônica ou não tinham nada ali? A maioria acho que já tinha telefone. E aí trocaram. Show de bola. Claro. Sobre o direcionamento de planos, você falou que o plano de 5, 15 e 30. Você pode começar mais volumes de dados que você tem hoje? E se você usa a franquia, Desculpa, se eu tenho o quê? Fora antes da franquia? Não, o volume de dados que você tem hoje, qual é o volume total? Não, eu vou te explicar qual foi o nosso... Como nós tiramos o número de... Por exemplo, na verdade são 2, 5, 15 e 30. Nós temos um plano de 50 também, mas não vendemos muito. Nós começamos com 1, 2, 5 e 10. 1, 2, 5 e 10, isso. A gente começou com esse plano e a gente viu que trocar do rádio para o cabo, então eu trocava um cliente de 600K por um de 2 megas e aumentava 10% o nosso consumo. Eu falei, pô, se eu aumento de 600K para 2 megas, aumenta 10%. Aí eu falei, eu vou fazer o seguinte, a gente fez um teste por um mês, os clientes de 1 mega, nós colocamos 2, o de 2 colocamos 5, o de 5, 15, o de 15, 30, enfim, a gente subiu uma escala. E sem avisar cliente nem nada, deixamos um mês em teste. Nós vimos que o tráfego subiu 10% também, de novo. Pô, se subiu 10%, é um número viável. Então, o que nós fizemos? Falamos, beleza, a gente fez um auto-upgrade. A gente pegou e falou, olha, o cliente que tem 1 mega, automaticamente agora ele tem 2. Então a gente fez isso por conta, nem digo que seja de concorrência, mas como a NET entrou numa cidade que a gente atende, né, a gente acabou tendo que trabalhar um pouco melhor
e se igualar ou chegar perto dos pontos deles para também não perder, né? Então, esse foi o motivador nosso. Mas nós fizemos a estatística e trocar tipo, de 1 para 2, de 2 para 5, de 5 para 15 e de 15 para 30, aumentou em torno de 10% o nosso tráfego, assim, no período do mês. Então, o que hoje está acontecendo é o uso está aumentando demais por conta de YouTube, Netflix, enfim, vídeo na rede está muito alto. Então, nosso tráfego está aumentando ali em torno de 10, 15% ao mês, não por causa de clientes novos, e sim os clientes antigos usando, né? E hoje nós não temos franquia de dados. Eu não sei como que é a região aqui, mas em São Paulo a banda não é tão cara, e como nós temos fibras, e, enfim, tem alta capacidade em vários locais, pra gente a banda não ficou sendo, digamos assim, o vilão da história. Então, sim, contratar a banda lá tá fácil hoje, né? Então, portanto, a gente ainda não ampliou o negócio de franquia. A gente tem um estudo, mas ainda não. Tu está falando que... Então, da franquia é o seguinte, eu acho que o plano de 2, 5, 15 eu não quero por franquia, mas eu quero lançar futuramente um plano de 100. Eu quero ter um plano flat de 100 megas. Então, o cliente está na fibra, beleza, ele tem 100 megas, mas com franquia. Então, você vai ter 100 megas com franquia de, sei lá, 10 gigas, 20 gigas, e acabando isso de baixa velocidade, mas se você quiser continuar, você pode comprar pacotinhos. Então, assim, a gente está com um estudo para fazer esse tipo de plano, para poder, de novo, tentar estar à frente e colocar mais banda ainda na casa dos nossos clientes, né? Embora é mais uma antecipação se chegasse um concorrente, né? Então, a gente está começando os estudos. Na verdade, já fez os estudos, já temos vários números lá, e eu acho que é viável a gente vender 100 mega para o cliente, mas com franquia, porque sem franquia aí fica perigoso demais. Então, é uma pergunta difícil essa, porque nós temos PTTs, nós temos operadoras, nós temos o Netflix, não, o Netflix ainda não. Nós temos o CDN do Google, nós temos o CDN da Akamai. Se eu falar para você, eu vou estar chutando um número de 10, 12, 15 gigas aí. De contratado de operadora, nós temos 6 gigas de LAN para São Paulo e 6 gigas de LinkP, contratado. Só que aí nós temos o CDN do Google que gera tráfego na rede e nós temos o Akamai que também gera tráfego. É difícil de falar, mas é mais ou menos isso aí. Só que aí você conta que tem redundância, então, por exemplo, os 6 GB de IP, provavelmente 1, 2 não é usado. Né? Então, se um cair, o outro tem que assumir, então, mas de uso mesmo deve ser uns 12 GB para 15 GB. Pessoal, eles vão voltar aqui, vamos deixar o Juliano fazer mais uma pergunta, e nós temos mais 3 lá, ele, o Fabiano e o Paulo aqui. Depois a gente vai, eu sei, tem mais 10, mas a gente vai ter depois um painel que é só perguntas. Tá? Então gravem eles voltam aqui daqui a pouco e é só perguntas. Juliano, por favor. Depois eu vou liberar lá que levantou primeiro, eles dois aqui, e os outros 10 a gente faz depois, tá? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, tá, com o Luciano junto. O entendimento geral do mercado é que a conta da fibra não fecha. Como é que faz fechar? Cara, vou ser sincero para você, ela fecha. A partir de quando? Então, é a longo prazo. Porque assim, eu costumo falar que o provedor está acostumado a, tipo, levanta uma torre e gasta R$1.000, põe umas anteninhas lá, gasta mais R$1.000 e sai faturando o cliente. Na fibra o negócio é mais embaixo. Você tem que fazer projetos, você tem que ter autorizações, você tem que ter uma série de outras coisas que o provedor hoje está acostumado. Então o cara quer ter um retorno em 6 meses, na fibra ele não vai ter. Ele vai ter um retorno lá para 24 meses. O motivador é que a fibra ela é um projeto para 5 anos, 10 anos. Então se você falar que em 24 meses você retorna, é um negócio interessante. Agora, não dá para comparar com as outras tecnologias que a gente usa, porque... E na rede UTP, o retorno é de 13, 14 meses. Então assim, o retorno é bem mais rápido. E a manutenção na rede UTP, como é que é? É igualmente proporcional. Ela é bem maior. Legal.
nas ativações. Vou emendar aqui. Era essa a minha questão até a próxima. Tu comentou que tem 100 veículos aproximadamente na Fasternet e 200 funcionários. Quantos técnicos por veículo tu tem? Mais ou menos como é que tu divide instalação e manutenção? E se terceiriza? Nós não terceirizamos nada, toda a instalação é feita pelos nossos técnicos. Se for técnico, a gente tem alguns níveis de técnicos lá. Tem um cara que puxa o cabo do poste até o postinho do cliente, tem um cara que entra dentro da casa do cliente e tem um cara que só vai no cliente, só para ativar lá dentro, então ele não tem que puxar cabo nenhum. Então, tu tem 3 agendas, tem uma agenda para fazer a infra de fora, outra para fazer a de dentro e outra para ativar. Isso. Na verdade, a gente fez alguns testes lá com um carro, uma montana que a gente usa para puxar o cabo do postinho até do poste até dentro da casa do cliente. Nós conseguimos no GPON fazer 2 a 3 ativações por dia. Essa mesma montana com os mesmos 2 técnicos consegue instalar 15, 17 do poste ao postinho do cliente. Então o que a gente faz? A gente pega, por exemplo, uma rua, 2, 3 ruas, enfim, pega um bairro e pega as requisições e manda para o cara vai e faz isso num dia. Do postinho do cliente para dentro, muitos clientes, com pressa, eles mesmo não passam. Então o cara fala assim, o cabo estava aqui pendurado, tinha um aviso aqui que vai agendar, mas eu já puxei o cabo para dentro. Fibra, cabo de rede, os caras puxam, eles chamam o técnico, chamam o vizinho, cara. Uma vez a gente tava com esse técnico. E a atenuação? Não, cara, que a gente deixa lá, aí o cara vem dar uma arrumada, mas acaba não atenuando, porque, cara, o postinho ali, o cara estica lá dentro, desce, o cara vem dar uma arrumada, e o nosso maior problema é passar o cabo ali, né? E a gente teve um episódio que um técnico ligou pra gente perguntando, falou, a gente está passando os cabos aqui no condomínio X aqui, e um dos moradores que a gente passou o cabo perguntou se eu posso emprestar a escada para ele, porque ele e o vizinho dele já vão passar o cabo para dentro. Aí eu falei, cara, usa a nossa escada? Não, porque o cara falou que te conhece, porque o cara não sei o que. Eu falei, quem que é? Fulano de tal. Empresta a escada para ele, porque ele vai ligar no celular e ficar me enchendo o saco. Aí o cara, ele e o vizinho pegaram a escada, passaram a fibra ótica para dentro, onde eles queriam. No final da tarde eles abriram um chamado, no outro dia o cara foi lá com o modem só, fez o conector lá na ponta e instalou o cara. Então assim, tem alguns casos que acontece isso, mas a maioria a gente ainda passa o cabo para dentro. Só que é uma outra equipe, que é um outro agendamento. Então assim, a gente acabou agilizando essas instalações, setorizando esse negócio aí. Então tu tem uma equipe, vamos dizer, que trabalha só com torres e portas, uma equipe que só faz o cabo ali da rua até o poste do cliente, outra que faz o poste do cliente até a casa e outra que só ativa o acesso final. Tipo, acesso final ou é o cara que dá manutenção. Ele faz as 2 coisas. E a gente tem algumas equipes também que mexem com torre só. Então nossas torres, nós mesmos subimos, nós temos uma equipe que monta a torre, se for necessário. E temos uma outra equipe que mexe só com rádio máximo. Uma outra equipe que só dá manutenção em fibra. Complementando a pergunta dele do terceirizado, nós terceirizamos o lançamento de fibra. Então, toda a implantação de fibra é terceirizada. O nosso pessoal só dá manutenção. Então assim, vai caber uma cidade, a gente contrata empreiteiro, o cara cabe a cidade inteira. E aí o nosso pessoal de fibra coloca CTOs somente. O resto é tudo o cara que faz. O cara faz o projeto, lança o projeto, monta o projeto, e eu só tenho que dar fibra ótica para ele. Então, o projeto precisa de fibra XYZ, eu entrego para o cara. Bom dia. Voltando à questão dos planos, todas as suas cidades, desde a tua sede principal até a 1.500 habitantes, tem a mesma política de planos e preços? E uma segunda pergunta. Tu falou que usa a plataforma GPON da Fiber Home. Por que a Fiber Home? A primeira, de novo, eu não consigo cobrar R$100 porque a cidade tem 1.500 habitantes e não tem ninguém lá para competir comigo. Então, se você está na cidade A, B, C, D, cara, é Fasternet, o preço é aquele. A gente pode negociar o preço, se você achar que está caro, se você não sei o que, a gente pode negociar, mas a tabela de preço é igual para todo mundo. Nós não diferenciamos os preços, não. E
Fiber Home, como eu falei, a gente fez vários estudos. Então a gente estudou a Padtech, um dos que a gente achou bacana também. Estudamos a Parts, também achamos bacana. Mais umas 2 ou 3, a da Cianet, a gente estudou também. O que me motivou ali, assim, vamos dizer o que me desmotivou das outras, tá? Eu fiquei com medo de continuação de produto. Então, a gente está acostumado a, tipo, por exemplo, D-Link, eu estou trabalhando com o roteador X, vai sair de linha agora. Aí vai entrar o Y, mas ele ainda funciona. No GBOM, se o cara a Padtech aconteceu isso, né? Recentemente, o cara desistiu do produto, tipo, não quero mais. E aí, o que eu vou fazer com minha rede? Eu vou pôr o que ali? Tipo, tem que ser um anil da Padtech, como é que eu vou trabalhar? Então eu posso dizer para você que os 2 motivadores foi a continuação dos produtos e eu consegui integrar minha plataforma com a plataforma deles. Então, sim, hoje o meu técnico, como eu falei, ele não tem que entrar no sistema de gerência da plataforma do Fiber Home. Ele não tem que fazer nada. Todo o sistema que faz tudo. Ele só entra para fazer troubleshoot. O resto, o sistema é automatizado. Então, se você chegar lá na casa do cliente, o cliente puxou aquele cabo lá, o meu técnico foi lá, fez o conector. A hora que ele espeta o NU bate no Fiber Home, o meu sistema lê, lá no Fiber Home, falou, entrou uma NU zerada, não tem nada, beleza. Ele vai no sistema, checa a MAC address, vê se essa MAC address existe no sistema? Não, então uma nova, beleza. O que ele faz? Ele manda todas as configurações de padrões de inicialização, que aí ele faz um redirecionamento para aparecer na tela do cliente pedindo CPF e usuário. Aí o cara vai lá, põe CPF e usuário, aí o meu sistema identifica isso, ele já sabe qual é a MAC, o IP, enfim. Aí ele pega, vai no sistema e fala, esse cara tem plano X, não sei o que, o usuário é Y, ele pediu que o Wi-Fi seja esse nome, a senha será aquela, pega isso e põe de volta na NU. Aí aparece uma tela de boa-vinda. Bom. Obrigado. Juliano, eu chego lá. Como é que se faz com a agenda? Tem uma pessoa só para agendar, 2, 3, 4? Como é que se coordena essa parte aí? As agendas lá, como eu falei, toda sede tem um escritório, né? E o escritório tem uma pessoa que faz os agendamentos da cidade. E em Cerquilho nós temos um pessoal que gerencia os agendamentos, que fica de olho em todos, né? Que faz os de Cerquilho também, né? Mas cada cidade tem seu agendamento. Então no nosso sistema lá você coloca lá o nome do técnico, o horário que ele tem que ir e tal. Então você já deixa programado lá no sistema, no outro dia ele imprime e o cara sai com as tarefas. Muito bom isso. Israel, a gente conversou um pouco ontem. Eu percebo que os provedores têm um perfil muito técnico, de relacionamento, só na área de vendas, de contato. E eu não sei se o cliente de vocês enxerga todo esse esforço que vocês fazem, falo para todo mundo aqui, porque normalmente eu vejo o pessoal querer brigar com preço, é uma discussão terrível, porque preço todo mundo perde, né? E ontem mesmo tu falasse em aumentar, fazer markup, aumentar preço e conseguir manter mercado. Eu queria saber se o teu cliente enxerga todo esse esforço que vocês fazem, se isso chega no teu cliente, porque como eu percebo muito foco na área técnica, às vezes esquece que o cliente também não enxerga todo esse esforço, todo esse requinte que existe por trás de escolher antena, de escolher chassi, de escolher provedor, de comprar banda barata, enfim, de passar fila, tem todo um esforço gigante que é feito, né? Eu queria ver um pouco a tua visão sobre isso. Eu acho que pelo modelo de trabalho que nós temos, a gente tem um atendimento na cara do cliente. Então, assim, se você for na cidade que a gente atende, vai ter um escritório nosso lá. Então, eu acho que aí o cliente já começa a se sentir confortável e falar, não, meu, se o negócio não funcionar, se eu tiver um problema, eu vou bater nele, eu vou lá. Eu vou bater lá e falar, meu, ó, estou com um problema aqui. Então, eu acho que isso já deixa o cliente muito confortável. E, agora, existem outras questões, por exemplo, que nem eu falei, cara, a cidade tem 1.500 habitantes, não me rende. Mas naquela cidade lá eu sei que tem fulano, mãe de ciclano, que é cliente nosso na outra cidade. Eu falei, aqui tem Fasternet? Tem. Eu falei, mas botar Fasternet numa cidade desse tamanho, tipo, ninguém quer saber dessa cidade. Cara, lá só tem o Banco do Brasil como banco.
Tipo, é um absurdo a cidade, é muito pequena. Mas, cara, ali tem pessoas e as pessoas têm que ter internet. E, enfim, eu acho que isso aí mostra a nossa cara ali, né? Embora eu acho que nos últimos tempos a Facianet está perdendo esse visual. E meu planejamento para os próximos anos é retomar esse visual. Porque o crescimento é complexo, cara. Tipo, a gente não consegue mais tratar, o cliente não liga mais no meu celular, mas ele tem que ter um local que ele consiga ligar e falar com uma pessoa que entenda ele, que conheça ele, que saiba dos problemas dele. Outra coisa que eu percebo é que ninguém começa com um plano de negócios, né? O pessoal começa subindo e botando rádio, né? Não existe um plano de fazer o negócio crescer. O Juliano eu conheço desde 2003, né? Ele se criou junto praticamente. Eu atendi ele 10 anos pelo ITI. Mas geralmente o pessoal não começa com um plano de negócio. O pessoal começa indo, quando o troço está andando, já está grande, já está bombando, já tem 6 mil clientes, 7 mil clientes, e a coisa tende a crescer cada vez mais, né? Desculpa, pergunta, o que é plano de negócio? Essa é a pergunta, né? Tem um plano de negócio, né? Mas em algum momento mais esse mercado está virando e eu percebo que existe muito investidor de olho, porque é um dos poucos mercados que está crescendo. Fecha um pouco com a pergunta do Vergani, porque o pessoal vai vir com um plano de negócio, mas ele não conhece o cliente. E a defesa de vocês vai estar em conhecer o cliente de vocês. Esse é o grande negócio. Eu acho que até existe um plano de negócios ao contrário. Eu estava até falando para o Paulo, tudo que a gente estuda aí na área de economia e administração, tu fazes justamente o contrário. Né? Vai lá e coloniza a cidade, literalmente. Tu faz como os espanhóis fizeram na América Latina. Né? E eu acho isso aí fenomenal, porque é uma política louca, totalmente ao contrário, arrojada, ao extremo mesmo. Parabéns por isso. Olha, eu acho que o plano de negócio não consegue, sim, não consegue captar tudo, né? Tipo, como que o cara vai, quando o cara vai pensar que eu tive um episódio que isso me chateou pra caramba, mas enfim, né? Nós, como a gente começou em Tatuí, a KBA Tatuí, uma cidade maior e tal, e a empreiteira, como eu falei, é o cara que vai KBA. Aí o cara da empreiteira chegou e falou assim, viu, você quer que eu comece por onde? Pelo centro? Como? Eu falei assim pro cara, olha, eu quero descobrir a cidade inteira, de ponta a ponta. Eu falei, mas tem um bairro ali que você tem que andar 4, 5 quilômetros, um bairrinho afastado, que nem a polícia vai lá. Eu falei, tá, mas eu tenho uma torre dentro do bairro, tem que atender o bairro, beleza. Só que por esforços mínimos do cara, o cara, assim, para ele era mais rápido começar desse bairro, que é mais pobre, que enfim, a polícia não entra, de lá para cá. Né? Então, assim, para ele essa logística era interessante. Ele falou, pode, né? E o último bairro que a gente cabeou foi o condomínio de alto padrão, que ficava fora da cidade, então o cara era na colina, pá, umas casas gigantes. Enfim, foi o último bairro que a gente cabeou da cidade. Então teria que ser o contrário, né? Mas o que realmente me chateou foi o dia que um cara que mora lá nessa colina, tal, que é um médico renomado da cidade, tem 2 piscinas, condomínio mais 3, me ligou reclamando, xingando, porque a empregada doméstica do cara tinha um plano de 15 megas na casa dela e ele tinha 600 kbps, cara. Isso é inadmissível. Cara, enfim, dava vontade de dar uma resposta num alto padrão pro cara, mas enfim, né? Falei, não, cara, um dia vai chegar aí. Falei assim, mas é aqui, né? Porque eu posso falar pro cara. Mas o cara ligou, tem uma gravação, o cara reclamando que a empregada doméstica dele tinha um plano muito maior que o dele. E, enfim, né? Então você vê que a gente, assim, como você falou, né? Se fosse um plano de negócio que a gente tivesse montado, bonitinho, ia começar pelo condomínio padrão. Né? Que é o cara que mais deve, essa é a estatística minha, é o que mais deixa de pagar, é o que mais paga atrasado, é o que mais chora, o que mais pega plano menor, do que aquele bairrinho lá, que sem brincadeira, lá não tem inadimplência. A maioria dos planos são 15 megas, cara. Aí você chega no alto padrão, o cara quer pôr 2. Cara, tua casa tem 30 quartos, você quer pôr 2 megas. Não, 2 megas é suficiente pra mim. Enfim, essa é... Não, e reclama, né? Porque o Wi-Fi não pega na casa toda, né? Então, essa é uma realidade que a gente vê muito, cara. Israel, tem umas 3 perguntas para ti aqui.
Quando que se deu o rompimento de barreira aí de 10 mil, 20 mil, 40 mil? Você comentou que lá por 2011 começou com fibra, né? 4 anos você fala cabeamento, fibra, ponta a ponta, etc. Mas quando que se deu esses rompimentos de 10 mil, 20 mil, 40 mil? Você quer saber exato o ano que a gente... Foi nos últimos anos, e o motivo principal isso foi o cabeamento, isso foi em 4 anos? Eu posso te falar que a gente tinha uns 20 mil clientes em 2011. De 2011 para hoje, a gente mais que dobrou. E o crescimento ano de vocês, o número de assinantes hoje? Cara, eu não olho essas estatísticas assim porque me deixa nervoso. Mas eu posso te falar do último mês. Nós tivemos 1.000 novos clientes a mais no último mês. 1.000 novos clientes, mas não novos clientes. Pode pôr cancelamento e ativações, nós tivemos 1.000 a mais. Entendi. Se você tivesse que dizer o principal motivo do seu crescimento, você diria que é cabeamento? O meu crescimento hoje, na verdade, sim, como eu falei, nós crescemos muitas cidades, sim, antigamente, e era sempre essa filosofia, ter a cidade toda, mas com rádio. Entendi. Foi em cima de cabeamento e entregando mais banda nos casos. E como está o multisserviço? Né? Você comentou em STFC, etc. Como é que você vê isso a nível de futuro? Você não vê IP ou SM se tornando commodity? Então, na verdade, sim. Como eu falei, como nós entramos com a plataforma do GPON, um dos nossos assim, requisitos mínimos é ter porta XS, porta Giga, e para que a gente possa trabalhar com STFC e com IPTV. Então, eu consigo entregar mais banda para o meu cliente. Então, assim, no nosso sistema, a gente já está liberando, bloqueando a porta 4, por exemplo, da ONU, a gente desativa ela, porque futuramente ela vai ser a porta do IPTV. Então, nós já temos esse planejamento, mas posso te falar que a gente ainda não deu um start nisso, porque a gente ainda está crescendo a rede. E, embora eu tenha um tamanho, assim, eu acho que é pequeno, e eu não tenho muita gente para ficar dispondo para trabalhar no setor A, B, C, D. Eu não tenho nem espaço físico para isso ainda. Tu não recebe ataque, então, de outros provedores que já têm multisserviços? Eu só tenho 2 cidades que estão comigo ali, que é a NET. Agora, como eu falei, na NET, eu falo que o cliente, quando tem NET, ele é meio que vicia, né? Então, assim, se ele sai de lá, ele vai mudar de casa, ele quer mudar a NET antes dele mesmo mudar. Mas quando ele não tem, ele tem um receio ainda. E muitos que mudaram, por exemplo, que tinham Fasternet, colocou NET, o cara voltou. Mas ele voltou no momento que a NET falou para ele que era R$ 39,90, e aí ele é obrigado a pôr o débito automático, porque senão a NET não vende por R$ 39,90 e sobe o preço. Aí quando ele dá débito automático, bateu R$200 lá. E não tem o que fazer, já caiu. Então, assim, eu acho que isso aí essa política de escalonar preço, então, é uma coisa que a gente também não faz, que a NET faz que os caras ficam com medo, porque um fala para o outro, fala para o outro, fala para o outro, mas a cidade é pequena. Então, amanhã está todo mundo sabendo que a NET cobrava R$39,90, agora é R$200. Então, acho que isso aí, eu não sinto que eu perco muito cliente para eles no Triple Play. Eu não sei porquê, eu não consigo entender isso, mas é uma realidade minha. Outros provedores, muitos serviços, tu não tens convivência. Não. Não. Olha, é que, assim, eu vou te dar tem algumas cidades que a gente tem concorrentes via rádio. Tem algumas cidades que tem concorrente via rádio e outras tem via cabo também. Tem umas 2 cidades lá que a gente bate contra concorrente